Continuando ao estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 7. Desde o capítulo 6 até o capítulo 24, nós vamos ver Ezequiel profetizando para Jerusalém, profetizando para Judá, porque ainda tem pessoas na nação de Judá, em Jerusalém, que eles estão cercados pelo rei Nabucodonosor, porque eles vão invadir uma terceira vez. A invasão de Judá, ela na sua primeira vez que Nabucodonosor invadiu Judá, capital Jerusalém, ele invade e leva cativo muitos da nação de Judá, da capital Jerusalém. Nabucodonosor leva muitos cativos nessa primeira leva, incluindo o profeta Daniel, ou seja, pessoas que eram abastadas, pessoas ricas, eles foram levados para a Babilônia. 9 anos depois, o rei Nabucodonosor volta de novo em Jerusalém, cerca Jerusalém, invade Jerusalém e leva novamente cativos, mais uma segunda leva. E nessa segunda leva, ele leva também o rei Jeoaquim e deixa no seu lugar o seu filho Joaquim. Nessa segunda leva que veio para a Babilônia o profeta Ezequiel. Então, Ezequiel está agora na Babilônia, e esse período em que Ezequiel está na Babilônia, o filho do rei Jeoaquim, que ficou como rei, ele passa apenas 3 meses no reinado e ele morre, é morto, matam ele. E quem vai assumir a mando de Nabucodonosor, o reinado de Judá, é um tio de Joaquim, um irmão de Jeoaquim, chamado Zedequias. Na verdade, o nome dele é Matanias, mas o nome babilônico, Nabucodonosor coloca o nome dele como Zedequias. Então, Zedequias é quem vai reinar lá em Judá. Então, nesse período que Ezequiel está profetizando, quem está governando lá na cidade de Jerusalém, na nação de Judá, é o tio de Joaquim, ou seja, irmão de Jeoaquim, que era o antigo rei, mas que deixou o seu filho, mas o seu filho foi morto, e agora o rei da Babilônia coloca no seu lugar uma pessoa que ele achava que era aliado, que ele pudesse confiar, o rei Nabucodonosor, que no caso era o rei Zedequias. Mas por causa, esse rei Zedequias, inclusive, ele vai ouvir profecias de profetas falsos, e ele próprio, Zedequias, vai se rebelar contra o rei Nabucodonosor, que é isso que vai causar a terceira invasão de Nabucodonosor dentro de Judá, dentro de Jerusalém. Então, essas profecias que Ezequiel está falando é sobre essa terceira invasão que vai acontecer por parte de Nabucodonosor. Nessa terceira invasão, ele vai invadir, vai matar o rei Zedequias, vai destruir totalmente a cidade de Jerusalém, porque até então ele tinha, por 2 vezes, o rei Nabucodonosor tinha invadido a cidade de Jerusalém, tinha cercado, teve... Na sua segunda invasão, ele cercou durante 1 ano inteiro, cercou Jerusalém para poder invadir.
E nessa segunda invasão, ele não destruiu o templo, mas ele saqueou os objetos, os utensílios de dentro do templo, que foi o templo de Salomão que ele tinha feito. Então o rei Nabucodonosor leva os utensílios. Mas na terceira invasão, que ele vai ainda acontecer, é que ele vai destruir totalmente a cidade de Jerusalém e totalmente destruir o templo. Então é isso que o profeta Ezequiel está profetizando, que ainda vai ter destruição lá na nação de Judá, capital Jerusalém. Então ele começa dizendo assim: mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui novamente com a sua palavra, que o Senhor venha me ensinar, me instruir, me dizer a respeito desse capítulo, dessas profecias que o Senhor profetizou para aquela nação de Israel. Pai, que o Deus Todo-Poderoso possa, Jesus, nos falar através da sua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos, a palavra de Deus diz assim: veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aqui Deus fala da destruição de Israel, mas ao mesmo tempo também ele ainda faz uma menção do fim da terra, dos quatro cantos da terra, que esse fim ainda está para acontecer. Aí ele continua no versículo 3: agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, ou seja, a nação de Israel, e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus, ele esperava que a nação de Israel ainda pudesse se converter, já tivesse se convertido, tanto os que estavam no exílio, como os que tinham ficado lá em Jerusalém, mas nada acontecia. Eles não se convertiam, não se voltavam para Deus. Então Deus aí manda nova profecia dizendo que ainda iria acontecer. Ou seja, o julgamento dele ainda iria vir sobre a nação de Israel. Ou seja, Ezequiel aqui, ele traz uma mensagem clara, né, sobre o fim, que ele tinha chegado. A palavra fim aqui, ela é usada 5 vezes aqui no início desse sermão, deste capítulo, mostrando a seriedade da situação. Porque, inclusive, o profeta Amós também, lá na sua palavra, na sua profecia, também, ele usa também a respeito, quando ele fala da queda do reino do norte, ele fala também assim: o fim vem, o fim vem. E agora Ezequiel repetia essas mesmas palavras, né, para o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, que viria o julgamento de Deus e o fim viria para aquela nação. O que aconteceria a Israel trazia uma revelação do caráter de Deus, ou seja, Deus estava mostrando aqui que o fim, que o julgamento final viria. Por quê? Porque talvez Deus estivesse esperando até aquele momento que a nação de Israel tivesse se convertido, o povo no exílio tivesse se convertido, se voltado para ele, mas não. Continuavam, inclusive, praticando idolatria, como nós vimos no capítulo anterior, que ele faz a profecia ainda, mandando que Ezequiel olhasse para lá, para a nação de Israel, olhasse para os outeiros, para as montanhas, para onde eles ainda estavam praticando idolatria. E aqui vem, aí Ezequiel vai determinar, dizer o que vai acontecer ainda com a nação de Israel, que viria o fim para ela.
Ou seja, a sua ira, Deus estava irado contra Israel e sem piedade. E ele julgaria de acordo com a sua conduta, né? E recompensaria por todas as práticas detestáveis que a nação de Israel continuou fazendo, né? Então, o julgamento de Deus aqui, ele estava dando ênfase sobre a gravidade da situação. Ou seja, Ezequiel estava mostrando, dizendo que o julgamento final iria acontecer, né? Ou seja, Ezequiel descreve aqui a calamidade. Esse capítulo 7 vai ser a descrição que Ezequiel vai fazer a respeito da nação de Israel, sobre Jerusalém, né? E o Senhor aqui era como um mensageiro, né? Para dizer, para gritar para a cidade que o fim estava vindo. Aí ele diz a partir do versículo 5: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigareis, e as tuas abominações estão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Ou seja, aqui o profeta está falando ainda, né, a respeito também da questão que Deus estava mandando a destruição vindoura para Jerusalém, como um tempo de condenação, um tempo de dor e sofrimento. E ele diz, né, vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes, porque ele fala ainda a respeito do que estava acontecendo ainda dentro da nação de Jerusalém, que as pessoas ainda estavam idolatrando, fazendo idolatria a outros deuses, cultuando imagens nos montes, né? E Ezequiel está dizendo aqui que o que vai acontecer por causa disso. Aí no versículo 10 diz: eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Por quê? Porque Jerusalém, a nação de Judá, Israel, era soberba. Eles não se voltavam para Deus. Eles não tiveram humildade. Viram que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Ficaram ainda uma certa parte em Jerusalém. Mas esse povo, eita que coração duro, eles não se convertiam. Então aqui Deus estava novamente dizendo para eles: levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará da sua glória. No versículo 12, vem o tempo, é chegado o dia, porque a ira ardente está sobre a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquele que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Então aqui Deus está falando que primeiro o julgamento de Deus ele teria consequências econômicas, né? E nada de valor ia permanecer lá por causa do cativeiro, propriedades e posses materiais seriam tudo inúteis. As posses deles lá seriam confiscadas, as propriedades seriam arrancadas, né? Eles seriam levados da sua terra para a Babilônia e iria tudo ficar lá em Judá, lá em Jerusalém. Ou seja, eles não iam ter mais o que fazer naquela terra, porque eles iriam levados cativos. Ou seja, Deus estava dizendo a eles que nada restaria deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Ou seja, tudo iria ser confiscado, né? Aí, a partir do versículo 14, diz assim: tocaram a trombeta, prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre
toda a multidão deles. Ou seja, Judá já estava tão enfraquecida, porque já tinha vindo uma primeira leva, tinha vindo uma segunda leva, tinha ficado apenas algumas pessoas lá com o rei Zedequias reinando. E ele diz assim: porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles, não há quem vá à peleja. Ou seja, quem é que vai pelejar para defender Jerusalém com tão pouca gente que tinha ficado? Aí no versículo 15 diz: fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste consomem. Por quê? Porque Nabucodonosor, todas as vezes que ele ia invadir Jerusalém, ele fazia um cerco contra a cidade. Então, ninguém podia sair da cidade, ninguém podia entrar. Então, as pessoas que estavam dentro da cidade morriam de fome, porque não tinham como eles irem buscar comida. E ele diz: a fome e a peste, o que está no campo morre a espada. Ou seja, quem sair de dentro da cidade para fora, para o campo, como o cerco estava tomado pelas forças inimigas, pelo exército babilônico, quem saísse de dentro de Jerusalém para fora iria ser morto à espada. E quem ficasse dentro de Jerusalém iria morrer de fome. Então iria chegar o tempo, a hora que eles iriam se entregar de todo jeito. Aí no versículo 16 diz: se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como os pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Ou seja, Deus está dizendo: se por acaso algum sobreviver à espada, mas vai estar como uma pomba, um perdido entre os vales. Aí no versículo 17 diz: todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água, cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Ou seja, porque aqui Deus estava falando já que eles iriam ser, a sua prata serão, ou seja, eles iriam ser saqueados, né? A riqueza tão procurada e desejada poderia se tornar em um instante uma coisa impura. Por quê? Porque o povo de Israel iria descobrir que ela não iria ter serventia nenhuma, a prata e o ouro, no momento que que a nação de Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Todo o seu ouro, sua prata, que eles tinham juntado lá, não iria servir de nada. Não apenas a riqueza se tornaria impura, e o próprio povo de Israel se sentiria repulsa por si mesmo, por causa dos seus pecados e por sua idolatria, que os levou a esse estado de calamidade. Era isso que Deus queria que eles tivessem esse arrependimento, mas nada disso aconteceria. Então, por isso que os babilônicos, Nabucodonosor e todo o seu exército vai invadir uma terceira vez. E aqui a profecia está dizendo que iria acontecer. Aí no versículo 19 diz: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro lhe será como sujeira, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago, porque isto lhe foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abominações, imagens e seus ídolos detestáveis. Versículo 21. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo, eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Ou seja, Deus estava dizendo que eles iam entrar dentro de Jerusalém, iriam saquear todas as riquezas das pessoas de dentro de Jerusalém, iria saquear também o templo de Jerusalém.
Aí no versículo 23 diz: faz cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas de sacerdotes perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror. As mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho, lhes farei com os seus próprios juízos. Os julgarei, saberão que eu sou o Senhor. Então Deus está ainda falando a respeito dessa profecia, a respeito, né, do que ele iria fazer. Ou seja, as palavras de Ezequiel aqui, elas não poderiam ser mais duras, né, e mais claras, né, que a mão de Deus estava estendida e o julgamento estava próximo. E assim seria para aqueles que... e assim iria acontecer com eles, né? O que tinha acontecido anteriormente, sangue seria derramado, a violência estaria presente lá naquela cidade de Jerusalém, e as correntes do cativeiro estavam prontas para serem usadas, ou seja, para pegarem eles e trazerem para a Babilônia, ou seja, um sinal da punição merecida. Era isso que Deus estava mandando Ezequiel falar. Ou seja, que eles não pensassem que eram meros invasores comuns que viriam para tomar posse de suas casas. Não, eles eram os mais perversos das nações, escolhidos pelo próprio Deus para desapropriar Israel. Ou seja, foi Deus que escolheu Nabucodonosor para poder ir lá e fazer tudo isso, todo esse julgamento. Por quê? Porque a Babilônia era conhecida pela sua implacabilidade, crueldade, e ela seria o instrumento da justiça de Deus contra a arrogância, a prostituição religiosa de Israel, para punir aqueles desobedientes que moravam lá em Jerusalém. Então aqui Deus está falando tudo isso a respeito da profecia que ele mandou para a nação de Israel, para a nação de Judá, porque Deus achava que tinha havido uma primeira invasão, já tinham sido levados cativos muitos para a Babilônia, inclusive o profeta Daniel. Uma segunda vez, novamente, Nabucodonosor invade novamente Jerusalém, invade novamente a nação de Judá. Inclusive, nessa segunda vez, quando ele invade, ele mata, né, o filho do Jeoaquim, que era o rei anteriormente, que ele apenas passa 3 meses, invade e traz para Babilônia tanto o rei Jeoaquim, e deixa lá no seu lugar o seu filho, mas que também é morto. Ou seja, numa segunda leva de cativos para a Babilônia é que vem Ezequiel, e Ezequiel está agora dentro da Babilônia, profetizando mais uma vez para Jerusalém. Por quê? Porque ainda tinha pessoas lá, ainda tinha gente lá em Jerusalém, inclusive tinha um rei que tinha sido instituído por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, na segunda invasão, mata o filho do rei Joaquim e deixa Matanias, ou seja, o rei Zedequias, no seu lugar. Só que o rei Zedequias, ele faz tudo errado, ele não fica subjugado ao rei Nabucodonosor, ele vai ouvir falsos profetas, e por isso ele se rebela contra Nabucodonosor. Por isso Nabucodonosor vai novamente matar, levar o seu exército para novamente destruir Jerusalém e a nação de Judá, e matar todos que estavam lá. E é isso que Ezequiel está profetizando para a nação de Judá, para a capital Jerusalém, tudo o que iria acontecer. Porque Deus esperava que já tivesse havido arrependimento. Porque o capítulo todo, a partir do capítulo 6, 7, nós vamos ver agora, estudar o livro de Ezequiel, sempre vai estar Ezequiel ainda profetizando para aquela nação de Israel,
para Jerusalém, porque ainda continuavam pessoas lá rebeldes. E Deus espera pacientemente pela conversão, pelo arrependimento. Então, o capítulo todo aqui do capítulo 7 é um chamado à nação de Israel para se arrepender de seus pecados e buscar a Deus, porque senão, olha só o que é que ia acontecer. Mas aquele povo não quer saber. Então, da mesma forma, é hoje, né, nos nossos dias atuais, quantas vezes nós levamos a palavra de Deus e as pessoas não querem ouvir. Porque, assim como aqui no capítulo 7, quando Deus fala para a nação de Israel, é como se Deus também estivesse falando para a nação, para os dias de hoje, né? Porque, inclusive, ele diz, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, ele compara que a nação de Israel, ela é tão desobediente quanto os dias de hoje. Quando o fim vier, é porque o povo, a nação, a humanidade, ela está tão desobediente a Deus que por isso o fim vem. Assim como aconteceu lá na nação de Israel, que era tão desobediente que o fim veio para ela e também vai vir no fim para os 4 cantos da terra. E aqui Ezequiel mostrou, né, toda a destruição iminente que estava para acontecer e o desespero crescente daquele povo por não saber o que fazer, como lidar com a situação. E era como se Ezequiel estivesse falando e mandando mensagens para eles, para alguém levar a mensagem dele, para ver se aquele povo ainda dava tempo deles se arrependerem. Então, da mesma forma, hoje. Nós temos que pregar essa palavra para que pessoas ainda tenham tempo de se arrependerem. Amém?